É importante para vocês, né, ter essa base linguística em relação à língua de você, a base linguística vem de língua, né? E também para redação, para a parte textual, beleza? Vamos lá então. Então, concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Aquela relação mesmo, né? A concordância verbal dar-se-á, né, na relação que vai existir sempre de sujeito e o verbo. Tranquilo? Então, tem alguns casos que é importante que vocês saibam, né? Até mesmo para vocês na hora de produzir um texto. Vou botar assim: ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o seu sujeito. Exemplos, né? Ele gosta daquele seu jeito carinhoso de ser, né? O ele, terceira pessoa do singular, concorda com o verbo, certo? Vai sempre, né? Quando eu falo em concordância verbal, diferente de concordância nominal, concordância entre os nomes, né? Vamos ver também. Vamos ver. Eu vou voltar com vocês em tudo. Vou fazer uma morfossintaxe com vocês. Vou entrar em literatura também, tá? Já que nós temos um tempo maior, já que, né, os vestibulares foram colocados para janeiro, eu vou voltar, né, com tudo, beleza? Então, ele gosta daquele seu jeito carinhoso de ser, né? O verbo concorda com o sujeito, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Eles gostavam, né? Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Então, né, o verbo está na terceira pessoa do plural, concordando com o seu sujeito. Show? Então, casos de concordância verbal. Né, o sujeito simples, né, regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número de pessoa. Então, nós vamos ao cinema, repare que o verbo, né, concordou com o pronome, certo? O pronome também vai exercer a função de sujeito. Lembrando que as classes gramaticais que exercem a função de sujeito são o substantivo, né, numeral, né, ou os pronomes. Lembrando que o pronome, né, vai ficar no lugar do nome, vai ficar no lugar do substantivo. Por isso que é pronome substantivo, aquele que substitui o substantivo, ou pronome adjetivo, aquele que acompanha. E é importante vocês verem isso depois, reverem comigo isso depois, né, para fazer uma análise morfossintática, que o pronome substantivo ele substitui, ele fica no lugar, né, de um nome, de um substantivo, por exemplo. Show? E o pronome adjetivo vai acompanhar, né, o substantivo, exercendo a função de adjunto adnominal, como se fosse uma análise sintática. Show? Então, vamos, concordou, né, com o pronome nós, beleza? O finalzinho, a desinência mois ali, né, vai indicar para nós que o verbo está na primeira pessoa do plural, concordando com o seu sujeito, beleza? Então, o verbo vamos está na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, concordando com o sujeito. Show? Então, casos especiais, né? Isso quando o sujeito é um coletivo, o verbo vai ficar no singular. Então, a multidão gritou pelo rádio, não é isso? Ó, mesmo que, né, o sujeito indicando, né, uma coletividade, né, meio que nos leva, né, a imaginar, fazer aquela análise, né, aquela concordância ideológica, a famosa silepse, né? Há 3 tipos de silepse, de número, né, gênero, né, e pessoa, né? Muitas vezes, né, nós fazemos essa concordância ideológica, dessa silepse, tranquilo? Por quê, pessoa? Porque, né, o sujeito, né, só, o substantivo nos indica a coletividade. Acabamos sem querer colocando o verbo no plural. Então, turma, né, por favor, né, prestem atenção na aula. Turma o vocativo ali está indicando o singular, mas eu sem querer, né, com a ideia de turma, né, a ideia que ela traz de coletividade, são vários alunos, eu acabo sem querer colocando o verbo, né, no plural, tranquilo? Acabo cometendo uma silepse, né, de número, tranquilo? Então, atenção, se o coletivo vier especificado, aparecer com adjunto adnominal, um termo preposicionado, né, nós podemos fazer, né, as duas concordâncias. Eu vou concordar com o núcleo do meu sujeito, né, com o substantivo que indica coletivo, ou com um termo preposicionado que o acompanha, né? Quando o sujeito coletivo, né? O sujeito que indica coletividade, aparecer acompanhado de um adjunto adnominal, de um termo preposicionado, né? Eu posso fazer as duas concordâncias. Eu posso concordar tanto com o sujeito que indicou coletividade, né, quanto com o termo preposicionado que o acompanhou, beleza? Então, a multidão de fãs gritou. É claro que, segundo a gramática, é sempre mais correto concordarmos, né, com o núcleo, fazermos a concordância gramatical, show? E não a atrativa. Quando eu falo atrativa, é quando o verbo concorda com o núcleo mais próximo, né, por atração, show de bola? Mas a gramática nos indica que é sempre mais correto fazermos a concordância gramatical, que é quando nós concordamos com o núcleo do sujeito, beleza? Mas ali, ó, ambas as concordâncias são aceitas, né? São corretas. Tranquilo? Então, a multidão de fãs gritou, concordei com o núcleo do meu sujeito, né? A multidão. Eu posso concordar com o núcleo mais próximo, né? Com o termo preposicional que o acompanhou. Então, a multidão de fãs gritaram. Ambas as concordâncias são corretas e são aceitas. Beleza? Mesma coisa ali, ó, letra B, né? Coletivos partitivos. Toda vez que estivermos diante, né, de expressões partitivas, expressões que vão indicar parte de alguma coisa, né? Também, mesma coisa, mesma regrinha. Eu posso concordar com a expressão que indicou parte de alguma coisa, a expressão partitiva, ou posso concordar com a adjunta adnominal que o acompanha, o termo preposicionado. Então, a maioria dos alunos foi à excursão, certo? Ó, o verbo ficou na terceira pessoa do singular, beleza? Ó,
concordando com o nosso núcleo, ou eu posso concordar, né? Eu posso fazer a concordância gramatical, que é a que eu fiz aqui no primeiro momento, né? Isso, a maioria dos alunos foi à excursão, ou eu posso fazer, né, a concordância atrativa, que é quando eu concordo com o núcleo mais próximo. Nesse caso ali, vou concordar com a adjunta nominal com o termo preposicional que acompanhou, desculpa, né, a expressão partitiva, a maioria. Show de bola? Então, a maioria de, a grande parte de, toda vez que aparecerem, né, esses coletivos partitivos, né, eu posso concordar com ele, com o núcleo, ou com um termo mais próximo, né? Concordância gramatical ou atrativa. Beleza? Tranquilo? Olha a letra C aí, qualquer coisa, por favor, abra o microfone ou falem comigo aqui. Então, ó, toda vez que o sujeito, né, for um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou do plural. Show? Dependendo, é claro, né, de eu colocar ou não, né, o meu pronome de tratamento no plural. Então, Vossa Alteza pediu silêncio. Isso aqui é tranquilo, né? Vossa Alteza pediu silêncio, Vossas Altezas pediram silêncio. Isso aqui é normal, vou concordar normal. Show? Vou fazer a concordância normal com, né, o pronome de tratamento. Show de bola? Deixa eu passar para cá, meus amores. Então, toda vez que o sujeito for um pronome relativo, né? Toda vez que o sujeito, né? O sujeito é o pronome relativo que o verbo concorda sempre com o seu antecedente. Até porque o relativo que, né? O pronome relativo, ele é um termo anafórico, né? Ele vai fazer sempre referência ao termo que o antecede, beleza? Então, toda vez, né, que o sujeito for formado, aparecer ali o pronome relativo que, eu vou sempre fazer a concordância do verbo com o pronome que o antecede, sempre, tranquilo? Então, fui eu que derramei o café, ó. Eu derramei o café. Show de bola? Toda vez que aparecer, né, pronome relativo que, eu só posso fazer a concordância com o pronome que o antecede. Então, fui eu que derramei o café. Fomos nós que derramamos o café. Show? O verbo derramar concordou com o pronome, né, que antecede o quê? Sempre. Tranquilo? Eu só posso fazer duas concordâncias, né, com o pronome quem. Até porque o relativo que, ele serve tanto para nós retomarmos, né, pessoa ou coisa, objeto. Tranquilo? Show de bola? Eu posso usar tanto um quanto o outro. Show de bola? Só que o quem, na verdade, né, ele vai ser sempre usado por nós para indicar pessoa, para retomar, né, o termo pessoa. Show de bola? Falando muito show de bola. Meu Deus, está ficando um vício. Desculpa aí, galera. Então, o sujeito, quando o sujeito for, né, pronome relativo quem, o verbo pode continuar concordando com o pronome que o antecede, ou eu posso colocar o verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o próprio quem. Lembrando, ó, terceira pessoa do singular, ele ou ela. Tranquilo? Então, quando for, né? Quando aparecer o quem relativo, eu posso continuar concordando com o pronome que o antecede, assim como nós fizemos ali, né, com o que, perfeito? Apareceu o que, meus amores? Ó, só posso concordar com o pronome que o antecede, somente assim. Agora, quando aparece o quem, eu posso continuar concordando com o pronome que o antecede, né, isso? Ou posso concordar com o próprio quem, que vai colocar o verbo, né, na terceira pessoa do singular. Show de bola? Então, fui eu quem derramou o café. Repara ali, ó, certo? Ó, ele ou ela. Eu concordei com quem? Eu não concordei com eu. Porque se eu tivesse concordado com eu, seria o quê, né? Eu derramei, né? Eu derramei o café. Então, ali, eu derramou, concordou com o próprio quem, né? Que vai levar o verbo para a terceira pessoa do singular. Ele ou ela derramou. Tranquilo? Eu só posso fazer, só há essa possibilidade, né? Isso, ó, com o pronome com o relativo quem. Show? Então, fui eu quem derramei o café ou fui eu quem derramou o café. Show de bola? Tanto faz. Eu posso falar que fomos nós quem pintamos a casa ou fomos nós quem pintou a casa. Ambas as concordâncias estão corretas. Perfeito? Então, fui eu quem derramou, concordou com quem, né? Que vai levar o nosso verbo para a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Ou eu posso concordar com, né, o eu, o pronome que o antecede. Assim como nós sempre vamos fazer com o relativo que. Perfeito? Qualquer coisa, por favor, falem comigo. Então, quando o sujeito for formado, estou na letra F aqui, ó. Acompanhem comigo aí, ó. Toda vez que o sujeito, né, quando o sujeito for formado pelas expressões algum de nós, poucos de vós, quais ou quantos de, né, isso, ó, o verbo poderá concordar com o pronome interrogativo, né, ou indefinido que aparece, ou com o pessoal. Então, assim, também poderei fazer, né, isso, ó, poderei colocar o verbo, né, perdão, o verbo poderá ter duas concordâncias, perfeito? Então, quais de vós me punirão, certo? Lembrando que eu concordei com quais, certo? Quais me punirão? Quais me punirão, certo? Ou quais de vós me punireis, né? Concordei com vós. Pegaram? Então, quando aparecerem as expressões, alguns de nós, né? Alguns de nós, né, me punirão, alguns me punirão, alguns me punirão, né?
eu vou colocar a primeira pessoa do singular. Show? Tranquilo? Então, poucos de vós, quais, quantos de, eu vou concordar com o pronome, né? Interrogativo ou pronome indefinido que vai aparecer, ou com o pronome, certo? Pessoal do caso reto, nós ou vós. Tranquilo? Então, quais de vós me punirão ou quais de vós me punireis. Show? Tranquilo? Cara, de novo, tranquilo também. Aí botei assim embaixo, IPC, meus amores, ó, com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, né? Quando ele aparecer no singular, olha que o bizu, ó, sempre tem uma exceção em português, né? Tem IPCzinho aqui em vermelho. IPC é importante para o concurso, né? Então, com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular, o verbo concorda com eles, né? Em pessoa e número. Então, qual de vós me punirá? Se aparecer no singular, eu vou concordar com ele, certo? Concordo com, né, o pronome. Tranquilo? Então, qual me punirá, né? Qual me punirá? Show? Concordo somente com o qual. Não tem a opção de concordar com, né, o nosso pronome pessoal do caso reto ali. Perfeito? Isso quando, né, o interrogativo ou indefinido aparecer, né, no singular. Foi? Eu parti aqui, ó. Vamos que vamos. Quando o sujeito for formado, né? O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Quando, né, o nome aparecer no plural, mas tiver sentido singular, né, eu só vou colocar o verbo no plural caso, né, o nome que vem no plural com sentido singular aparecer precedido, né, aparecer antecedido de pronome, né, de determinantes. Tranquilo? Então aqui, ó, o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado do artigo, né, eu vou jogar o verbo no plural. Show? O verbo, na verdade, concordará com o artigo. Então, Estados Unidos é uma nação poderosa, não é isso? Ou os Estados Unidos são a maior potência mundial. Então, eu posso, né? Se não aparecer o artigo antes da palavra no plural com sentido singular, meu verbo ficará no singular, mesmo que ela esteja no plural, mas ela passa o que para nós? No sentido singular, beleza? Eu só vou jogar o verbo no plural se antes da palavra no plural eu colocar o determinante, né? O artigo. Então, os Estados Unidos é uma nação poderosa ou os Estados Unidos são a maior potência mundial, perfeito? Eu posso falar que Lusíadas, né, é a maior obra de Camões, eu posso falar que os Lusíadas, né, são, né, ou foram, né, a maior obra de Camões, beleza? Eu posso falar que Minas Gerais, né, é uma cidade histórica, né, eu posso falar que as Minas Gerais são, show? Só vou colocar no plural meu verbo se aparecer o determinante antes das palavras no plural, né, com o sentido singular. Show de bola? Tá muito rápido aí, tá bom? Tá legal? Olha aquele H aqui, gente, ó. Olha a letra H. Quando o sujeito for formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, certo? Qual é o bizu aqui? O bizu é nós esquecermos, né, as expressões. É nós sempre buscarmos o núcleo. Show? Eu não posso concordar com lógica. A lógica aqui não vai existir, não. O português não trabalha com lógica. Quer dizer, até trabalha, mas não nessa parte. Então, mais de um aluno não compareceu à aula. Repare que mais de um aluno, né? Para nós, logicamente, né? Dois ou mais, né? Vai indicar dois ou mais. Então, mais de um aluno não compareceu à aula. Só que eu vou sempre concordar o meu verbo com o núcleo do meu sujeito, né? O núcleo do sujeito é sempre um substantivo. Então, o aluno não compareceu à aula. Show? Então, mais de 5 alunos, né, não compareceram. Lembrando que eu concordei com o núcleo, né? 5 alunos, né? Alunos compareceram, perfeito? Eu vou sempre concordar com o núcleo. Núcleo é como que nós, né, não ligássemos aí para as expressões. Tranquilo? Você fala assim, né? Menos de dois candidatos, né? Faltaram à prova, né? Eu concordo com dois candidatos faltaram à prova. Eu não posso nem pensar na ideia de menos de dois, né? Um, e colocar o verbo no singular. Eu vou nem ligar para as expressões, eu vou direto, né, ao núcleo do meu sujeito. Tranquilo? Então, apareceu mais de um, menos de dois, cerca de, certo? Perto de, né? Perto de 20 pessoas assistiram a aula, beleza? Eu vou concordar com as pessoas, com o núcleo do sujeito, né? 20 pessoas assistiram a aula. Tranquilo? Não tem como errar. Show? Aqui, na verdade, a letra I, né, cara, tem a ver com aquilo que eu expliquei lá atrás, as expressões partitivas. Então, a maior parte de, grande parte de, a maioria de, eu posso concordar tanto com a expressão partitiva, quanto, né, com o termo preposicionado que o acompanha. Eu posso fazer a concordância gramatical, né, ou posso fazer a concordância atrativa. Tranquilo? Já falei isso lá atrás, né? Então, a maioria dos candidatos desistiu. Concordei com a maioria desistiu. Ou a maioria dos candidatos desistiram. Né? As duas formas ali são corretas, perfeito? Eu posso fazer a concordância gramatical,
que segundo a gramática é sempre a mais correta, não é isso? Mas também, né, ela aceita a concordância atrativa, que é quando eu concordo com o núcleo mais próximo do verbo. Show de bola? Vamos lá, de novo, show de bola. Quando o sujeito, né, ó, J, sujeito tiver por núcleo a palavra gente, né, no sentido coletivo, o verbo poderá ser usado no singular ou plural, se este vier afastado do substantivo. Então, cheio de regrinha, que é importante. Então, aqui, ó, a gente da cidade, né, temendo a violência da rua, tá bem? Afastamos bem, né? Afastamos bem, né, o verbo do substantivo, do sujeito lá, que vai ser o núcleo do nosso perdão. O substantivo que vai ser o núcleo do nosso sujeito, a gente da cidade, temendo. Tá vendo aqui, ó? Tudo que eu colocar entre o sujeito e o verbo, é importante que eu coloque entre duas vírgulas, perfeito? Regrinha de pontuação. Eu nunca vou separar o sujeito do verbo por uma vírgula só. Tudo que eu colocar entre o sujeito e o verbo, os termos oracionais, né, eu vou colocar de forma intercalada, como eu coloquei aqui, ó, entre duas vírgulas, perfeito? Então, a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. Tá certinho? É o mais comum de acontecer, mas se, né, se eu colocasse no plural também estaria certo, porque ficou afastado, né? O substantivo, que vai ser o núcleo do nosso sujeito, afastou-se, né, do nosso verbo. Então, a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. Show de bola? Não está errado. A questão que pode, né? Vestibular não cai muito, mas é importante ter essa base para vocês, né? É uma das matérias que que pode ser que vai dar essa base para vocês, né, em relação a qualquer questão que possa ter em relação ao vestibular. E é importante também para vocês na hora de produzir o texto. Show? Então, quando eu afastar, né, o núcleo do meu sujeito do verbo, certo? O agente ali, né, que vai indicar para nós, né, um sentido coletivo, uma coletividade, eu posso também colocar no plural, mas só posso fazer isso com a palavra agente. Show? Sujeito composto, né? Isso, aquele que apresenta para nós mais de um núcleo, tranquilo? Tem regra geral aqui, ó. Não, a regra geral é o verbo concordar com o núcleo. Então, João e Maria, né, eles foram passear no bosque. Segundo a gramática, né, o sujeito, né, para eu conhecer o sujeito, eu vou trocar o quê? Por ele, eles, ela ou elas. Show de bola? João e Maria, eles. Reparem que o verbo for, né, está na terceira pessoa do plural, concordando com eles, né, com o nosso sujeito composto ali, mais de um núcleo. Português é machista, então eles foram passear no bosque, concordância certinha, normal. Então, a regrinha geral é essa. Casos especiais, né? Os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais diferentes, né? Quando os núcleos do sujeito composto, né, quando os núcleos forem constituídos de pessoas gramaticais diferentes, né, o verbo ficará no plural, seguindo-se a ordem de prioridade. Primeira pessoa primeiro, depois segunda e por último a terceira. Como assim, professor? Explique melhor. Olha aqui, ó. Eu e ele, né, nos tornaremos amigos. Tá vendo aqui, ó? Sempre eu vou priorizar a primeira pessoa. Então, primeira com terceira. Primeira, depois segunda e depois terceira. Então, eu e ele nos tornaremos, né, amigos. Isso aqui é bem tranquilo, bem fácil. Show? Ó, tu e ele vos tornarei. Tá vendo aqui, ó? A segunda pessoa vai predominar com a terceira. Show de bola? Foi? Não tem como errar. Então, tu e ele vos tornarei. Certo? Atenção, no caso acima, também é comum a concordância do verbo com a terceira pessoa, né? Pode ser que aconteça. Então, tu e ele se tornarão amigos, né? Terceira pessoa do plural. Show? É comum e aparece também, e não é errado, não. A gramática admite. Show? Então, se o sujeito estiver pós-posto, aqui é legal, ó. Se o sujeito estiver pós-posto, permite também a concordância por atração com o núcleo mais próximo do verbo. Só posso fazer a concordância atrativa, né, por atração quando o sujeito composto aparecer pós-posto, né, depois do nosso verbo. Show de bola? Por exemplo, ó, irei eu e minhas amigas. O verbo ir ali, ó, concordou com o núcleo mais próximo. Por quê? Porque o sujeito composto apareceu pós-posto do verbo. Se fosse na ordem normal, seria como, né? Eu e minhas amigas, né, iremos. Né? Eu e minhas amigas iremos. Tranquilo? Como aconteceu o inverso, show? Eu posso sim fazer a concordância atrativa, mas só posso fazer isso com o sujeito composto quando ele aparecer depois, pós-posto ao verbo. Então, posso falar, né, que chegou agora o político e seus assessores. Chegou agora o político e os seus assessores. Concordei com o núcleo mais próximo, que é o político. Então, posso falar que chegou agora o político e seus assessores. Mas por quê? Porque eu joguei o sujeito composto, né, para depois do verbo. Quando eu jogo para depois do verbo pós-posto a ele, eu posso também fazer a concordância por atração, a concordância atrativa. Show? Botei assim, ó, os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente, né? O que é assindeticamente? Os núcleos são coordenados sem o síndrome, sem a conjunção, né? Beleza? Ou ligados por e, conjunção aditiva, o verbo concordará com os dois núcleos sempre. Isso aqui é tranquilo. Então, as jovens, sua amiga, seguiram a pé. Show?
Isso aqui também é questãozinha boba. Atenção, se o sujeito estiver pós-posto aquilo que eu falei lá atrás, certo? Permite a concordância atrativa, né? Ou concordância por atração, assim também chamada, com o núcleo mais próximo do verbo. Então, seguiria a pé, né, a jovem, né, e a sua amiga. Concordei com o mais próximo que é a jovem. Eu posso fazer isso. Show? Quando o composto, né? Quando o sujeito composto aparecer pós-posto ao verbo, né, tenho essa possibilidade de concordar com o núcleo mais próximo. Virei a página, hein? Os núcleos dos sujeitos são sinônimos, né, ou quase estão no singular. O verbo poderá ficar no plural, né, fazendo a concordância lógica, beleza? Ou no singular com a concordância atrativa. Então, os núcleos dos sujeitos são sinônimos ou quase isso e estão no singular. O verbo poderá ficar no plural, concordância lógica, né? Quando eu falo com vocês de concordância gramatical, também chamado de concordância lógica, que é o mais lógico a fazer, não é isso? Concordar com os dois núcleos, concordância gramatical. Show? Eu posso colocar no singular concordando com o mais próximo. Tá? Isso quando os núcleos do sujeito forem sinônimos ou quase. Então, a angústia e a ansiedade, né? A angústia e a ansiedade não ajudavam, né, a se concentrar. Repare que eu fiz a concordância lógica, que é o comum de fazermos, né? Concordarmos com os dois núcleos, já que ele é composto. Mas se eu também concordar com o mais próximo, não está errado. Show por quê? Porque os núcleos, né, que compõem o nosso sujeito composto, eles são sinônimos, né? Ou são quase. Então, a angústia e a ansiedade não ajudava a se concentrar. Então, são coisinhas bobas, né? Que é importante gravar. Show? Quando há gradação, né, entre os elementos, certo? O que é o processo gradativo, né? É até a figura de linguagem. O que é o processo gradativo? É quando aquilo vai se dar em ascendência ou descendência. Então, né, nascemos, crescemos, né, reproduzimos e morremos. Né? A gradação pode ser de forma crescente, né, ou decrescente, né? Ascendente ou descendente. Show? Para chegar ao clímax ou anticlímax. Perfeito? Então, de novo, ó, quando houver gradação entre os núcleos do nosso sujeito, o verbo pode concordar com todos os núcleos, na concordância lógica ou gramatical, assim chamada por mim, ou apenas com o mais próximo. Também traz essa possibilidade, quando houver um processo gradativo, a possibilidade de quê? De fazermos a concordância lógica, já que tem mais de um núcleo, ou também concordarmos com o mais próximo, né? Fazer a concordância atrativa por atração. Perfeito? Uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Repara ali, ó, concordei com os três núcleos, show? Mas ali, ó, há um processo gradativo, né? Eu vou até chegar ao final, eu vou passar por um processo gradativo. Perfeito? Então, ali, ó, eu posso concordar com os três núcleos, concordância lógica ou gramatical, ou eu posso concordar com o mais próximo. Uma palavra, um gesto, um olhar bastava. Beleza? Então, são coisas assim, que a gente pensa que, né, são coisas bobas, mas são importantes. Vou te falar uma parada. Parece que não, mas o cara, quando corrige redação, ele percebe isso tudo aí. Tá? Ele vai ver que você tem um domínio linguístico. Show? Não pode te dar erro quanto a isso. Então, quando os sujeitos, né, forem resumidos, né, pelos indefinidos, né, nada, tudo e ninguém, o verbo, como se fosse para nós, nosso aposto resumidor, né, o aposto resumitivo, não é isso? Ó? Aposto resumidor ou resumitivo, vai resumir tudo que eu disse lá atrás. Então, vai concordar com o aposto. Tá? Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Eu vou sempre concordar, né, com o meu, né, resumidor aí. Tranquilo? Vai resumir tudo que foi dito lá atrás. É o nosso aposto realmente resumitivo. Tranquilo? Show? Então, concordei com mais. Né, o ICU ali, né, é o nosso oblíquo, né? Está exercendo a função do nosso objeto direto e o comoveu concordou com nada. Tranquilo? Isso aqui é bem fácil. Quando o sujeito for construído pelas expressões um e outro, nenhum nem outro, certo? Ó, o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Nesse caso, um e outro, nenhum nem outro, tanto faz. Então, um e outro já veio, ou um e outro já vieram. Show? Aqui, né, traz essa possibilidade para nós fazermos a dupla concordância. Show? Concordo com o núcleo ou com os dois. Então, quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou, né, o verbo irá para o singular. Quando a ideia for de exclusão e para o plural, é importante olharmos a ideia. Ou quando, né, a ideia vai para o plural, quando for de inclusão. Então, Pedro ou Antônio, tá vendo aqui, ó, um ou outro, cara, é exclusão. Então, Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. É só repararmos ali, né, com a ideia
que vai trazer o conectivo ou. Nesse caso ali, a ideia de exclusão. Então, Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Perfeito? Então, singular sempre. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. Aqui, ó, a ideia de inclusão, né? As duas são, né, nocivas, fazem mal ao homem, né? Show de bola? Tranquilo? Então é só reparar, mas quando aparecer o ou, né, o conectivo alternativo, né, eu vou perceber, né, se vai dar ideia de exclusão ou de inclusão. Deu ideia de exclusão, singular no meu verbo. Deu ideia de inclusão, de adição, de soma, né, plural no meu verbo. Perfeito, galera? Vamos lá então, ó. Quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas, né, tanto como, assim como, não só e mais também, o que comumente ocorre é o verbo ir para o plural, embora o singular seja também aceitável se os núcleos forem, né, estiverem no singular. Então, tanto Erudina quanto Collor, né, perderam as eleições municipais em São Paulo. Show de bola? Né? Mas quando os núcleos estiverem no singular, né, isso posso colocar também, né, no singular. O singular é aceitável se os núcleos estiverem no singular. Se um deles estiver no plural, não tem como. Então, tanto Erudina quanto o Collor perdeu as eleições municipais. Repare que eu concordei com o núcleo mais próximo ali, mantendo no singular, mantendo o meu verbo no singular. Então, são aceitáveis as duas concordâncias. Perfeito? Tanto quanto, né, tanto como, perfeito? Assim como, não só, mas também. Show? Outros casos, né, o famoso se ali, né, que traz para nós, né, numa análise sintática, uma complicaçãozinha, né, porque o se pode ser partícula passivadora e o se pode ser índice de indeterminação do sujeito. Qual o bizu aqui, pessoal? Explique melhor essa parte aqui. Vamos lá, então. O se vai ser partícula passivadora quase sempre, né, ou sempre com o verbo transitivo direto. É claro que o se apassivador também pode aparecer com o verbo transitivo direto e indireto. Show de bola? Mas qual é o bizu, pessoal, que você me dá aqui? Ó? Toda vez, né, que o verbo for transitivo direto, o se vai ser sempre apassivador, partícula passivadora. E eu posso facilmente jogar a frase que está na voz, né, passiva sintética, sintetizado com pronome, eu posso facilmente jogar lá na voz passiva analítica, né, estendê-la, né, com a locução verbal. Como assim? Explique melhor. Então, vende-se carro, carro foi ou é vendido. Vendem-se carros, carros foram ou são vendidos. Mas por que, pessoa, há essa relação de concordância? Porque toda vez que o se for pronome passivador, partícula passivadora, a frase tem sujeito, né? Nesse caso é o carro ali, ó. Repare que quando eu joguei no plural, o verbo tem que concordar com ele, né? Até porque vende-se carros, carros foram ou são vendidos. Repare que o carros, né? O sujeito concorda com o meu verbo. Mas, pessoa, como é que eu vou saber que o verbo é transitivo direto? Para assim, né, eu, né, também ficar ligado se é passivador ou é índice, né, ou partícula ou pronome que vai indeterminar o meu sujeito. Qual é o bizu aqui? Ó? É nós percebermos se o verbo é realmente transitivo direto. Quando eu paro ali, ó, depois do vende-se, qual pergunta surge, meus amores? Vende-se o quê? Né? Toda vez que surgem as perguntas o que ou quem depois de um verbo, esse verbo é transitivo direto. Então, vendem-se o quê? Né? O carro é o nosso famoso objeto direto, certo? Ó, mas as perguntas que surgiram, elas surgem de forma direta. Né? Vende-se o quê? Certo? Ó, então, o vender ali é transitivo direto. Vou dar outros exemplos. Aluga-se casa, não é isso? Ó, se eu parar no aluga-se, qual a pergunta surge, amores? Aluga-se o quê? Certo? Então, aluga-se casa, a casa foi alugada. Eu consigo facilmente jogar a frase na voz passiva analítica. Eu vou estendê-la através da locução verbal. Eu consigo facilmente fazer isso. Agora, quando o se é índice, né? Ele não aparece com o verbo transitivo direto. O se PA, né? Partícula passivadora, ele só vai aparecer com o verbo transitivo direto, meus amores. Somente. E no máximo, né? Com o nosso famoso bitransitivo, transitivo direto e indireto. Como assim, pessoal? Não entendi nada. Por exemplo, ó, se eu falo assim, ó, doaram-se ou doam-se agasalhos à igreja, né? Quem doa, doa o quê? Agasalhos. Mas a quem, né? A igreja. Repare que o meu verbo, né? Ele pediu duas perguntas. Uma direta, sem preposição, e a segunda de forma indireta, com a preposição. Pegaram? Por isso que ele é transitivo direto e indireto. Porque diante dele vão surgir duas perguntas, né? Vou fazer a mesma pergunta, o que, o quem, duas vezes. Só que uma primeira vez ela vai ser feita, nenhuma delas vai ser feita de forma direta, sem preposição, e na outra, né, vai ser feita a pergunta de forma indireta, trazendo para nós a preposição. Show? Então, doaram-se agasalhos. Agasalhos foram doados, mas a quem? A igreja. Repare que eu continuo que
jogando a frase na voz passiva analítica. Eu vou deixar de sintetizá-la e vou expandi-la, né? Jogando na forma analítica, colocando, né, a locução verbal. Pegaram o bizu? Show? Somente eu quase sempre com o verbo transitivo direto. Mas qual o bizu aqui de concordância, professor? Porque o CPA, o C quando é PA, a frase traz para nós um sujeito simples. Então tem que haver a concordância. Então por que o senhor colocou doam-se agasalhos? Por que doam-se? Porque agasalhos está no plural. E é o nosso sujeito. Eu tenho que concordar. Eu não posso falar, né? Vendem-se casa. Vendem-se casa, está errado. Né? Porque o casa está no singular. Seria como então? Vende-se casa. Casa foi vendida. Ou vendem-se casas. Só vou colocar o verbo no plural se o meu sujeito estiver no plural também. Show? Esse se que apareceu ali no aluga-se, vende-se, né? Também é pronome passivador. Até porque o verbo o verbo é transitivo direto. Quando eu falo vendem-se casas, né? Vendem-se o quê, professor? A pergunta o que apareceu de forma direta, né? Então o verbo é transitivo direto. Perfeito? Consertam-se carros, carros foram consertados. Quando eu consigo jogar a frase da voz passiva sintética para analítica, né? Eu já confirmo de cara que aquele se que apareceu ali é um pronome apassivador. Não tem como errar essa bodega. Show? Olha aqui, letra B, ó. Índice de determinação do sujeito, né? O cara que vai trazer para nós o sujeito determinado. E quando o C for índice, eu nunca vou jogar o verbo no plural. A questão de concordância é essa. Quando o C for PIS, né? Pronome, partícula indeterminadora do sujeito, ou índice de determinação, de indeterminação. Falo muito rápido às vezes. Quando o C, então, for índice, né? Ou for partícula, ou for pronome que vai determinar o sujeito, né? Eu nunca vou pôr o verbo no plural. Então, precisa-se de secretários. Reparem, quando eu paro depois de precisa-se, qual pergunta surge, meus amores? Precisa-se de quê? Repare que a pergunta, né? Ela veio acompanhada de preposição. Então, o verbo ali, ó, não é transitivo direto. O verbo é transitivo indireto. Perfeito? Então, o C vai ser PIS, vai ser um índice que vai para nós indeterminar o sujeito. Show? Beleza? Até porque eu não posso falar de secretárias são precisadas. Eu não consigo jogar essa frase na voz passiva analítica. Não tem como. Então, confia-se em pessoas honestas. Nem isso. Quando eu paro depois do confia-se, qual pergunta surge, meus amores? Confia-se em quem, professor? Repare que as perguntas que aparecem depois do verbo são quais? O que ou quem? Repare que a pergunta aí, ela veio o quê? Com a preposição. Quer dizer que o verbo confiar é transitivo indireto. Então, esse ser só pode ser PIS. Partícula, pronome, né? Ou índice que vai trazer para nós o sujeito indeterminado. Sendo assim, quando o C é PIS, eu nunca vou pôr o meu verbo no plural. Sempre na terceira pessoa do singular. Show de bola? E o C, né? O C PIS, o C índice, né? Que vai para nós trazer um sujeito indeterminado, não só aparece com o verbo transitivo indireto, não, né? Aparece também com o verbo intransitivo, com o verbo de ligação, com os outros verbos. Por exemplo, quando eu falo assim, né? Mora-se em Bangu. Mas o caso aqui, o caso que mais atrapalha nós, eu sei por que eu coloquei aqui, ó, transitivo direto, porque é o único que vai atrapalhar a gente. Porque eu posso achar que secretárias, né? Tá no plural, eu posso colocar o verbo no plural também, mas eu nunca vou pô-lo no plural. Vou sempre mantê-lo no singular. Show de bola? Até porque mora-se em Bangu, né? Porra, moram-se em Bangu não tem como também, né? Porque o morar é intransitivo, né? Mora-se onde, né? O horário é intransitivo, quem mora, mora, né? O em Bangu vai ser o quê? Adjunta verbal de lugar apenas. Então, nesse caso também o C vai ser PIS, né? O verbo nunca vai para o plural. Pegaram, galerinha? Então, o C só vai ser PA, né? E assim, vou jogar, né? Vou fazer a concordância do sujeito com o verbo, certo? Isso só vai ser PA diante de verbo transitivo direto. Perfeito? Show de bola? Então, ó, deu-se a aula, né? Deu-se a aula foi dada. Esse C vai ser o quê? Vai ser o nosso, né? Vai ser o nosso PA, pronome passivador. Show? Deu-se a aula aos alunos. Nesse caso, eu coloquei o verbo dar, ó, como transitivo direto e indireto. Mesma coisa, não mudou nada. O C também será PA com o verbo, né, pronome passivador, com o verbo ou partícula passivadora, com o verbo transitivo direto e indireto. Então, deu-se aula, né, aos alunos, né? A aula foi dada a eles. Show de bola? Tranquilo? Então, toda vez, ó, repare que deu-se a aula, né, ficou no singular já. Por quê? Porque o meu sujeito também está no singular. Show? Tranquilo? Até porque, ó, deram-se aulas, né? Deram-se as aulas, né, aos alunos, né? As aulas foram dadas. Se já apareceu o verbo no plural, eu já sei, né, que esse C é PA, né? Eu vou ter que manter. Ele foi para o plural por quê? Porque ele manteve a relação de concordância com o sujeito, né? Aulas. Então, deram-se aulas aos alunos. Show de bola? Foi? Então, toda vez que o C for partícula passivadora, pronome passivador, eu sempre vou manter, né, o verbo concordando com o sujeito. Então, vende-se carro, porque ficou que vende? Porque o carro está no singular. Se eu coloco no plural, o verbo acompanha na concordância.
Show? Verbos impessoais, né? São aqueles que não possuem pessoa. Prefixo in quer dizer negação, nem só. Pessoais vem de pessoa. Então, são verbos que vão formar para nós uma oração sem sujeito. Show de bola? São os que eu mais gosto. São, né, os que eu mais gosto, dos quais eu mais gosto. Por quê? Porque, né, eles vão trazer para nós a oração sem sujeito. Cara, se eles são impessoais, né? Se a oração não tem sujeito, não tem porquê, não há motivo, né, de nós jogarmos o verbo no plural, não tem sujeito para concordar com ele. A relação de concordância dar-se-á entre quem, né? Acontecerá entre quem? Entre sujeito e o verbo. Se ele é impessoal, se o verbo não traz sujeito, não há motivo de nós o jogarmos, né, no plural. Ele vai sempre se manter no singular. Show? Pessoal, mas olha só, quais são os casos, né? Quais são os principais casos de verbos impessoais? Falem comigo aí, pessoal. De cara, primeiro, vou ter aqui, ó, primeiro exemplo aqui, ó, o verbo haver. Toda vez que nós usarmos o verbo haver com o sentido de ter, existir, acontecer ou ocorrer, eu vou ratificar, vamos nós ratificarmos, né? Vamos nós ratificar, né? Que ele realmente é um verbo impessoal. Então, havia sérios problemas na cidade, né? Tinham, né, ou existiam sérios problemas na cidade. Opa, troquei o haver pelo ter ou existir. Confirmei o quê? Que ele é impessoal. Estamos diante de um verbo pessoal, não tem pessoa, não tem sujeito para concordar com ele. Então, por isso, eu vou sempre mantê-lo no singular. Reparem que ali, ó, sérios problemas está no plural, mas ele se manteve no singular. Por quê? Porque realmente, sérios problemas não vai ser o sujeito. A oração não possui sujeito, cara. Então, não tem porquê eu mexer com o verbo. Se eu jogá-lo no plural, concordância vai estar totalmente errada. Então, haviam sérios problemas na cidade, concordância totalmente equivocada. Perfeito? Vai acabar nossa aula aqui já, então eu tô meio de cair durante a explicação. Hoje tá legal, hein? Tem 7 alunos. Tem o quê? 1, 2, 3, pô, bastante gente hoje. Vai cair já, não vai? Esperar cair. Vou te explicar aqui, para no meio da explicação. Então, pegar